como tal, é um programa de televisão, não é um programa de música de rádio ou um programa... Não, é um programa de televisão e eles servem os conteúdos da televisão. Ok? Pronto, eles, se acharem que aquilo lhes vai mudar a vida, depois desenganem-se que não há nada disso. Qual a característica que mais testas em ti e a mais marcante? Que mais testo em mim... Parece que eu não testo nada em mim. Há muita coisa que eu não gosto. Às vezes sou demasiado otimista, eu acho. Às vezes tenho que ter um bocadinho de... Sou demasiado... acredito um bocadinho. E é simultaneamente a mais marcante? Não. Não, acho que não. Acho que não. Acho que a mais marcante poderá ser... Não sei, será mais fácil os outros dizerem sobre mim, mas eu diria que... ao mesmo tempo é capaz de ser, ao mesmo tempo esta minha vontade de sonhar e de criar as minhas imagens, os meus sonhos, eu acho que sim, ir atrás deles um pouco. Artistas favoritos? Eu sei que neste momento tens uma listagem... Tenho uma lista grande. Mas olha, posso-te falar num cantor que aprecio muito, que é o Michael McDonald. Sempre gostei muito. É um cantor que me influenciou bastante e que eu aprecio bastante a trajetória e a historial dele. Ocupação favorita? Nesta altura, aquilo que eu mais gosto de fazer é estar com os meus filhotes, pá. Sem dúvida nenhuma. Extravagância? Não te sei agora, de repente não me ocorre nada. Nada. Assim, de maior extravagância não me ocorre nada. Se conseguiste ter muito tempo a estar com os filhos, isso hoje em dia é capaz já é uma de ser extravagância, não é? Extravagante. Não tenho, precisamente por isso é que é uma coisa muito apreciada. É uma coisa muito apreciada e acarinhada, sem dúvida. Um sítio onde consideras que foste mais feliz? Um sítio onde sou cada vez mais feliz é no Alentejo. Onde sou claramente cada vez mais feliz. Depois fui feliz em muitos sítios, felizmente. Lema de vida? O meu lema de vida é: eu adoro viver e adoro a vida. E acho que a vida tem, se soubermos conduzi-la, eu acho que a vida é uma grande curtição. Pode ser uma grande curtição, obviamente. Isso não é uma coisa para ser generalizada por toda a gente, porque cada um tem as suas questões na vida, mas felizmente a vida tem-me sorrido e tem sido uma viagem, a hell of a ride para mim. Se não fosses tu, quem é que podias ser? Ou quem é que não te importavas de ser? De ocupação, do que é que eu gostaria de meter... Ou como personalidade, ou como personalidade. É giro, é uma questão engraçada. Quem é que eu gostaria de ser? Eu já gostei de ser algumas pessoas diferentes. A determinada altura gostava de ter sido o Brad Pitt, por algumas razões. Estou a acordar. Não, alguém que compôs música maravilhosa, eu acho que, ou que tive a oportunidade de cantar em algum sítio, alguém que eu admiro, sei lá, o Sinatra. Eu acho que o Sinatra deve ter tido, e as histórias que o gajo viveu, sou fã também da história do Sinatra. Acho que não sei, poderá ser um personagem interessante a considerar. És o segundo artista que eu me cruzo até nestas coisas da Plugged e constato o seguinte. Diz-me. Não sei se é consciente ou não, mas se calhar eu não sei. O primeiro, até te vou dizer quem é que tu conheces muito bem, é o nosso amigo Carlos Miguel Antunes, okay. O Cami. Se eu tivesse um espetáculo e não te conhecesse bem, e alguém dissesse que está ali o Paulo Ramos nos vocais, sim. E eu ia para o Google, punha Paulo Ramos e pá, não há nada. Quase nada. Eu tenho feito bem esse trabalho, pá. Não, então é uma coisa é verdade. Não propriamente. Eu tenho... falávamos há bocado nas características. Eu tenho um defeito. Eu sei me vender muito mal. Eu acho que eu conheço vários colegas meus que não têm muito jeito para se vender. Quando digo se vender, é para promover. Para se promover profissionalmente. Porque a verdade é que nós não
Eu não quero dizer com isso que eu fique encostado à espera que me venham buscar. Não, eu procuro sempre criar as minhas oportunidades, porque acredito que só assim é que a gente também consegue. Não dá para ficar encostado à espera. E agora vou sabendo um bocadinho melhor gerir esse lado comercial, digamos assim. Mas artisticamente, isto levar-nos-ia para uma conversa profunda, porque é que as coisas não aconteceram, não é? Porque é que não aconteceram no sentido de porque é que eu não me tornei em alguém famoso, e as pessoas perguntam-me várias vezes porque é que eu não tenho conta, porque é que eu não tenho acesso a coisas tuas. Porque é que não assumes um frontman, não é? Porque é que não gravaste Um autor, discos? exato. Eu acho que não aconteceu, Mário. Eu acho que isso porque não tinha que acontecer na realidade. É complexo, mas isso reúne uma série de fatores diferentes, desde... não é preciso só cantar-se bem, não é preciso só saber como fazer música, dedicar à música, construir música. É preciso uma série de outros fatores que muitas vezes nós não temos controle sobre eles. E é preciso ter estrelinha também. É preciso ter estrelinha para ser artista. Isso todos sabemos, e os artistas sabem isso melhor do que ninguém, que dependem de muitos fatores externos que não têm a ver com a criação. É verdade. Mas também, no teu caso, em que o teu instrumento é a voz, já vens equipado com o instrumento, não é? Já venho, é verdade. Eu acho, não percebendo muito gostando de ouvir, mas não percebendo como é que se trabalha isso, as pessoas às vezes têm um bocadinho a tendência de quando acham que conseguem cantar alguma coisa, que é o sítio ideal para estarem, ou seja, sim. É o cantar, não precisam de ir aprender nada, e se tiverem sorte e tiverem uma carinha sim. boa para ser filmada e tal, a coisa acontece. Mas é mentira, porque o instrumento tem que ser trabalhado exatamente Claramente. como se trabalha um piano ou uma guitarra ou outra coisa qualquer. Tu fazes esse trabalho diariamente? Eu faço esse trabalho diariamente, digamos que ao nível dos mais novos, até malta mais já no mercado, já firmada no mercado, já dei aulas até a artistas que vieram, que eu conheço, com quem já me cruzei e que recorreram a mim para tentar ajudar e dar-lhe uma ajuda naquilo que eles precisassem. Mas tu sabes, disseste, e muito bem, que não é cantar, não é abrir a boca e já está, não é, de facto não é, e felizmente começa agora a malta a ter noção disso e a ter contacto com isso. Durante muito tempo teve-se a ideia de que para cantar bastava abrir a boca e já está, e a coisa mais ou menos se ia dando. E não desafinar muito. E não desafinar muito, e já está bom. Epá, mas pronto, não desafina e a coisa, e até tem uma voz, até tem alguma força na voz e até a coisa dá-se. E hoje, felizmente, talvez por quantidade de malta que está a cantar agora, já não é assim e já se tem outra noção. Já há cantores que vão aprender um instrumento harmónico para se acompanharem, para terem noção de música, para poderem dialogar com os seus parceiros e com os seus colegas ao mesmo nível de entendimento do que se está a passar ali. Porque muitas vezes era aquela coisa de o guitarrista, o baixista e o teclista, depois mais tarde o baterista também, não é? Falam entre eles, falam sobre a música e o cantor, então mas como é que é? E agora, epá, tu faz a tua cena. Tu continua a fazer a tua. E a malta resolve aquilo que tem que resolver. Felizmente já não é tanto assim. E até para além do conhecimento musical em si, se não tratas bem o instrumento, claro, pode ser complicado, não é? E não faltam, Mário, exemplos de malta que tem uma belíssima voz, mas não sabe o que fazer com ele. Não, mas eu digo até no percurso. É claro. Por não estudarem, por não fazerem as coisas bem feitas, estragam, não é? Precisamente porque eu uso mal. Sem dúvida nenhuma. Porque eu uso mal. E há muitos, e leva-nos a isto que eu te estava a dizer, há muitos que têm a manancial, que têm som, que têm voz, e não sabem. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que eu considero que tem um ouvido incrível e uma voz belíssima, mas que a cantar, na minha opinião, algo que vale, mas na minha opinião, e partilhada com muita gente, não é fixe, que é o Herman José. O Herman José é um músico incrível. E tem uma voz incrível, mas
parece, eu dou-me conta, às vezes, quando o vejo cantar, parece que ele está a querer imitar um bocadinho o Al Jarreau, uma coisa. Aquilo é de quem não sabe bem como usar e como desenvolver ali um pouco aquele instrumento que ali está e que é rico, no caso dele, é riquíssimo no caso dele. Depois ele vai para o piano e toca incrivelmente, vai para o baixo, toca incrivelmente, enfim, tem uma noção musical que lhe corre. Talvez seja a vantagem dele, conhece bem o resto. Muito bem, tem uma veia musical incrível, só que de facto depois, nesta questão da voz, existem outros casos. Mas ter voz implica saber depois o que fazer com ela também. E depois, ao longo dos anos, dizer, olha, é um bocado gratuito dizer, mas sim, mas tu tens voz, tens sorte, nasceste com essa voz e por isso está tudo bem, tiveste estrelinha aí. Sim, tive até um determinado, mas eu podia não, até um determinado ponto, mas eu podia não saber o que fazer com essa voz e para onde ir. Felizmente, é uma conjugação de uma miríade de fatores diferentes que se juntam para criar uma situação que pode ser mais de maior êxito ou de maior exposição, se quiser, ou, como no meu caso, eu tenho, felizmente não me falta trabalho, tenho vindo sempre a trabalhar ao longo dos anos, sempre na música, nunca tive que trabalhar noutra coisa que não na música, mas sem estar com essa exposição toda, é fazer música de outra forma. Não é? Portanto, há muito trabalho para fazer, há muito exercício, há muita noção do instrumento, há muito procurar os limites, perceber o que é que a voz pode dar mais, como é que a voz pode servir a determinado momento musical, e não é só esta coisa de abrir a boca. Eu estou a começar um bocadinho pelo fim, mas não faz mal. Um dos teus trabalhos agora, quer dizer, desde há uns anos para cá, não sei... pelo menos os últimos 5, 6 anos, eu sei, fazes muito vocal coach. Sim. E dás muitas aulas de música aplicada à voz. Certo. E portanto tens a noção aulas de canto, vocal, exatamente. Tens uma noção que cada vez há mais procura. Sem dúvida. De se cantar sabendo o que se está a fazer. Sim. Sim, os programas de televisão têm tido também um papel assinalável. É? Acho que sim. Achas que é bom? Eu não vejo... Tudo depende da aplicação prática das coisas, Mário. Eu não vejo que venha nenhum mal ao mundo por isso. Agora, parece-me que é uma ideia generalizada de uma grande parte dos concorrentes, sobretudo dos mais miúdos, destes programas de televisão, de que isso pode ser um passaporte para o estrelato, ok? E que de repente ele desaparece aqui e vai aparecer ali como uma... E nada podia estar mais longe da verdade. Então, eu dou por mim, a maior parte das vezes, a tentar mandá-los para as garagens, para as salas de ensaio, para os bares, de música ao vivo, para as bandas, para os ensaios, para as gravações, para os estúdios, para aqui, para acolá, para que tenham um pouco, já não digo como eu tive e como os meus amigos e colegas de geração tiveram, mas um pouco disso que faz uma falta tremenda, não é? A malta depois não sabe nada sobre coisíssima nenhuma, nem quase ligar o cabo de microfone, porque acha que teve tudo, não é? Vai para um programa de televisão e tem uma equipa de produção que lhe monta as coisas, que ele só tem que estar ali, que lhe põe um microfone de lapela ou de auricular. Enfim, é preciso perceber. E no meio disso tudo também tem um vocal coach. E para além disso tem um vocal coach que calha ali a parar os golpes todos, não é? Todos. Agora, se calhar a abordagem... Eu não tive. A abordagem numa situação dessas, por qualquer miúdo ou mais velho, não interessa, que vá a um concurso desses, se o olhar como deixa-me lá ver se é mesmo isto que eu consigo fazer, nessa perspectiva deve ser bom, porque acaba por ter ali tudo ao dispor, até um vocal coach. Sim, não é? sim. E que uma série de oportunidades ali. Uma série de oportunidades que pode definir, não é mesmo isto? Pode, no caso daqueles que realmente... cujos fatores estão todos reunidos e que está lá escrito no firmamento que eles vão seguir esse caminho. Eu acho que muitos deles, eu também procuro, Mário, explicar que os programas de televisão têm como objetivo as audiências. Claro. A televisão, como tal, é um programa de televisão, não é um programa de música de rádio ou um programa... Não, é um programa de televisão e eles servem os conteúdos da televisão. Ok? Pronto. Eles, se acharem que aquilo lhes vai mudar a vida, depois desenganem-se que não é nada disso. É uma passagem. Agora, tirar proveito, como tu dizes muito bem, desta oportunidade,
tirar daqui o sumo que se puder tirar para proveito, e é mais uma experiência para ganhar estofo e saber. Já estive por trás das câmaras, já sei como é que é um estúdio de gravação, um estúdio de televisão, como é que é ter uma equipa de malta disto e daquilo à volta, com boas condições. E agora, ok, sim, isto é uma coisa que eu até gramava a fazer. Agora vamos lá arregaçar mangas, vamos lá saber como é que é. Quando tu começaste não havia nada disso. Nada. Tu nasceste onde? Eu nasci em Lisboa, em 71. E comecei na música, eu diria que eu acho que já tarde, aos 16 anos. Despertei, digamos assim. A família já era musical ou não? Vagamente. Tenho um primo um pouco mais afastado, baterista, agora já reformado. E para trás, sim, a minha avó tocava piano e o meu avô guitarra portuguesa. Aparentemente eu não os conheci. Mas sim, eles estavam ligados, portanto, por aí. Os meus pais não têm nada a ver com música. Ali qualquer coisa. Mas são grandes apreciadores, e o meu pai já cá não está, mas era grande fã e apreciador e consumidor de música, a minha mãe ainda é. 16 anos e então? 16 anos. Aqui em Cascais, eu moro em São João, morei sempre em São João e agora estou muito próximo de São João, portanto esta foi sempre a minha zona, Cascais, até Lisboa, mas digamos que aqui mais na linha. Eu, no Liceu de São João, tive um colega de carteira baterista, na altura, e que ensaiava em Cascais nos Columbófilos. Nos Columbófilos ali a caminho do Cobre. E eles tinham uma banda que até nem tinha um nome na altura, mas ensaiavam todos juntos, e aquilo de repente foi os primeiros músicos ou amigos que se dedicavam à música que eu tinha, não é? Então era quase um grupo, não é? Eu ia para trás deles e eles ensaios deles e tudo. Eles vieram ser depois os Santos e Pecadores. E conheci aquela malta nessa altura, foram os meus primeiros amigos da música. Eu tinha 16 anos, o Olavo Bilac, o Arthur, o Pedro, o Pascoal e este Eduardo, que era o baterista original e meu grande amigo. Portanto, a partir do momento em que eu vou assistir aos ensaios deles e que experimento a tremer, como vai ver, de um dia ensaiar com eles, foi tenebroso. Para mim foi um suplício ter que subir e me expor à frente das pessoas que ali estavam e deles próprios. A partir daí foi uma bola de neve e aconteceu tudo com muita rapidez. Muita rapidez. Conheci a malta que lá estava também, amigos que eram músicos, que me convidaram-me para integrar uma banda com eles, e fiz uma malta mais velha, eu tinha 16, 17 anos, e a minha primeira banda que eu montei com malta amiga, com esse meu amigo Eduardo, baterista, chamava-se Loud and Proud, a banda. Tocávamos rockalhada, hard rock, não é? O hard rock estava muito na altura, o rock e a vanguarda nos anos 80 estava muito, a segunda metade dos anos 80 muito em voga, e era a nossa onda, éramos roqueiros. E depois foram mais 2 anos em bandas entra e sai nas bandas de garagem, lá está, nas bandas de garagem, várias bandas de garagem, sem condições nenhumas. Nós ensaiávamos com colunas de hi-fi, de aparelhagens MIDI, hi-fi na altura, e o som era horrível, aqueles microfones de interruptor que a gente tinha lá que encontrava. E era uma coisa incrível. E esse trabalho todo que fizeste foi como lead vocal? Sempre como lead vocal, sempre. Até que integrei, fui convidado pelo Luís Moreno para fazer uma banda de bares com 19 anos, que eram os Déjà Vu, uma banda que vinha um bocadinho na sequência dos Blá Blá Magazine. Os Blá Blá Magazine foi uma banda que teve um êxito imenso, banda de covers, um êxito imenso nos anos 80. Quando acabou, o Luís Moreno quis fazer uma banda mais ou menos do mesmo género, um bocadinho ao gosto dele, e assim foi. Fui como cantor, miúdo, era o mais novo deles todos, como cantor dessa banda, e com quem ganhei o meu primeiro cachê. Isso é entrar nos anos 90. Pronto. Faz este ano 30 anos que eu ganhei o meu primeiro cachê. Nenhuma formação até aqui. Nenhuma formação até aqui. Como é que conseguiste conscientemente ir
Procuravas já uma questão de técnica vocal, de melhoria Não. das capacidades, ou ainda não? Não, nessa altura não. Eu devo confessar-te que as coisas sempre se encaixaram umas nas outras. Foi uma sequência, uma tal bola de neve que eu te falava, que correu com muita rapidez. Esses 10 anos dos anos 90 correram muito rápido para mim. E foi já em adulto, quando regressei do estrangeiro, que entretanto fui viver para fora, e quando voltei, que fui à procura de ter aulas de canto. A minha primeira aula de canto foi eu tinha 32 anos, a minha primeira aula de canto. Portanto, foi já no novo milénio, quando voltei do México. Foi para aí em 2002 que eu tive a minha primeira aula de canto na Academia de Amadores de Música, e depois aulas particulares com professores do conservatório. Portanto, do clássico, digamos assim, que eu tive vontade, na realidade, de aprender como era a mecânica disto. Afinal de contas, eu canto já há 12, 15 anos. Mas também sentiste necessidade? Ou foi? Tive vontade de desenvolver mais. Okay. Foi uma altura da minha vida que se prestou para isso. Okay. Em que eu despertei para a vontade de perceber um bocado da mecânica. Até aqui estava ocupado com a cabeça por outras coisas, a fazer música, a cantar. Eu cantava em muitas circunstâncias diferentes. Então, anos 90... Essa banda, e depois? Essa banda, anos 90, e depois a partir Temos aí a década de 90, não é? A década de 90 foi profícua em muita coisa. Foi profícua em muita coisa, e comecei a trabalhar muito rapidamente nessa altura. Eu tinha com essa banda de bares, banda de covers, de versões. Eu tinha 3 dias fixos por semana, às vezes um quarto. Eu estava à quarta-feira no Quinta Avenida, em Carcavelos, à sexta-feira no Até que Enfim, ao sábado no Chafarix, e de repente quinta-feira sim, quinta-feira não, na Gartejo. E ganhava-se mesmo praticamente que se ganha hoje dos bares. Porque é que me dou conta? Não muito diferente, Mário, imagina. Num dia em que eu estou foi em 90, por volta dessa altura, em 90, 91, em que eu estou a tocar no Chafarix, o Luís Pedro Fonseca, que já cá não está, infelizmente, foi um grande amigo, e estava com a Teresa Maiuco, lembras da Teresa Maiuco, a assistir à nossa banda a tocar. E no fim chamou-me para beber um copo com ele e tal, tivemos ali um bocadinho a conversa. Ele disse-me: pá, eu tenho um estúdio, sou produtor, tenho um estúdio, trabalho muito com publicidade, gostava que tu fosses fazer uma experiência. E eu, pá, bora aí, vamos fazer uma experiência na publicidade. E fui, de facto, e gravei um jingle, um solo para televisão, Snappy. Havia uma bebida que era o Snappy, exatamente. E o jingle era em inglês. E foi o meu primeiro jingle, e pagava-se muito bem. O mesmo que se paga vê lá bem. Hoje em dia, 30 anos passados, os valores são os mesmos. São os mesmos. 150 contos. Imagina, nessa altura, um puto com 19, 20 anos que de repente, num curto espaço de tempo, está a trabalhar e a ganhar, e a trabalhar, porque havia de facto muito trabalho nessa altura. Havia muita coisa para fazer. A década de 90 para mim correu assim, a fugir, desapareceu. Foram imensas coisas, até que depois fui parar à Strauss, a editora Strauss, que tinha as lojas Strauss, em meados dos anos 90. Fui parar à editora, eles tinham uma editora própria e uma produtora com um estúdio, a cargo do Fernando Abrantes. Zé da Ponte era o homem forte da Strauss, e esse foi assim o meu, digamos, o meu guru em muita coisa durante vários anos. Também outro que infelizmente já cá não está, mas com quem eu curti balúrdios e aprendi imenso e trabalhei muito. Eu fui para Label Manager, tinha acabado a faculdade, entretanto eu fui para a faculdade em 89, entrei em Marketing no IAD e formei-me, passado poucos anos, formei-me com a licenciatura, mas depois acabei por nunca exercer Marketing. O mais próximo foi como Label Manager nessa editora, talvez o mais próximo de alguma aplicação prática do marketing, mas foi sempre com música, né? A lidar com música e com estúdios, e a gravar, e a tocar, e a cantar, enfim. Ou seja, nada muito fixo relativamente a músicos e bandas? Não, era sempre muito variável. Depois comecei, pouco tempo depois, a tocar também com uma banda de blues, o António Mardel, que por acaso estará aqui comigo hoje.
tocámos muitos anos juntos. Eu tinha essa banda de Déjà Vu, já tinha terminado, porque eles estavam também muito ocupados e eu também comecei a entrar noutra, à procura de outras coisas e a experimentar outro tipo de sonoridades, sair um bocadinho do rock para fazer coisas um bocadinho diferentes. O blues, o jazz começou a surgir, o soul, essas linguagens que eu fui buscar atrás. Portanto, de repente fiz uma retrospectiva nas bandas e nas coisas que eu estava a ouvir e fui lá atrás à gênese, fui lá atrás à fonte. Surgem os Led Zeppelin, surgem os Deep Purple, surgem os Sabbath e os Santanas e todas essas bandas antigas de culto que eu comecei a apreciar, e não só as coisas mais recentes, não é? Eu acho que depois tudo, isto é tudo muito mutável quando se está livre por aí a fazer. E eu nunca tive, Mário, talvez mais outra questão que também podes explicar, eu nunca tive objetivamente aquele objetivo concreto de dizer que o que eu quero é gravar um disco assim, com aquelas características, até daqui a 2 anos. No máximo daqui a 2 anos eu quero ter o meu disco pronto. E então eu admiro isso. Eu admiro essa postura, esse foco que algumas pessoas demonstram ter, de dizer aquilo que eu quero já está bem construído na minha tola, que é aquilo para ali que eu vou, e no matter what, vão naquela direção e cumprem os seus objetivos. Eu sempre fui um bocado, agora uma guinada para este lado, agora surge uma oportunidade de vir e tal, vou para este lado, e a coisa foi sempre acontecendo profissionalmente um bocadinho assim. Será essa distração que te sempre, pelo menos até ao final dos anos 90, te retirou eu acho que de certa forma. Do trabalho próprio, de criar o teu... Estou convencido que contribuiu. Contribuiu. Acho que contribuiu, eu acho que sim. Mas depois, no final dos anos 90, houve aí qualquer coisa. Houve. Depois, no final dos anos 90, na Strauss, o José da Ponte lança-me um desafio de cantar, porque nós trabalhávamos muito na Strauss com catálogos estrangeiros e muito do mercado latino-americano, que é uma coisa que para mim eu nunca tinha prestado nenhuma atenção ao mercado latino-americano. Só naquela altura, quando comecei a trabalhar com aqueles artistas, digamos assim, e a recebê-los às vezes, que vinham cá, mexicanos alguns, e argentinos e chilenos. E também americanos de origem latina. E então ele perguntou-me: queres gravar um disco em espanhol? Em espanhol? O meu espanhol é miserável, não vou sequer estar a gravar em espanhol. Não, a gente organiza isto, faz aqui umas provas, vamos mandar isto para Barcelona, para uma malta que eu conheço, com quem a gente trabalha, mas não sei o quê. E assim foi, quer dizer, eu gravei três temas na altura, que acabaram por nem sequer ficar no disco. Mandou-se para a Teddy Sound para Barcelona, um publisher com quem nós trabalhávamos, a Strauss. Eles gostaram imenso da minha voz, adoraram a minha voz, disseram obviamente que o espanhol tinha que ser trabalhado. Então, arruma as bagagens, vamos para Barcelona. Durante um período, e fui durante 3 semanas para Barcelona. Fiz umas provas lá de gravação, funcionou muito bem, e então voltei para Portugal e organizou-se uma agenda em que eu iria para Barcelona durante vários meses para aprender espanhol, uma academia, para aprender espanhol, para fazer uma produção de um disco, para fazer um book de fotografias na altura e de biografia, e pronto, e assim foi. Gravámos um disco em espanhol, de músicas de autores espanhóis, de publisher. Eu tirei um curso de espanhol, falado e escrito, e depois uma editora mexicana interessou-se pelo disco, e em representar o disco, em ter o disco no México, uma licença. E lá fui eu de malas e bagagens. Eu imaginava tudo menos ir para o México. Okay? Eu até pensei que pudesse haver uma hipótese de ir a Miami. Na altura, porque falava-se muito que Miami, o mercado latino-americano estava muito sediado em Miami, e era a partir dali que tudo se disparava. De repente é a cidade do México. Para mim foi o que eu queria, era curtir. Né? Então fui eu de malas e bagagens para a cidade do México em 2001, no início de 2001, onde fiquei quase um ano e meio, praticamente. A cidade de México, lá. Depois, mas foste para o México concretamente para promover este disco que eu gravei em Barcelona, cantado em espanhol, Sigas Estando Aqui, com o meu nome próprio, Paulo Ramos, e estive lá na cidade do México a percorrer o território, a fazer la gira de prensa, né? A fazer a turnê de imprensa e de promoção do disco, a tocar aqui e acolá em circunstâncias
várias, variadas, de concertos de festivais de rádio, acústicos, televisões, programas de televisões, rádios também, em estúdios de rádio. Fiz várias coisas. Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência de vida, para mim. Então, Até mais me fica a experiência humana, mais do que propriamente profissional ou artística. A profissional e a artística, a musical, foi incrível, não haja dúvida nenhuma, e que me fez evoluir imenso. Tiveste um trabalho em nome próprio? Tive um trabalho em nome próprio, que é uma coisa incrível. Bocadinho out of the box, contracorrente, não é? Vais para o México promover o álbum porque lá se interessaram pelo álbum. Acontece um fenómeno em setembro de 2001 que mudou tudo. Foi o 11 de setembro. Eu estou no México, na cidade do México, de manhã, portanto a diferença são 5 horas para Lisboa, salvo erro, 6 horas, 5, 6, acho que 6, de manhã, quando se dá o caso das Torres Gêmeas, do ataque em Nova Iorque. Muda tudo, Mário. Mudou radicalmente, de um dia para o outro, mudou tudo. Mudaram as fronteiras, mudaram a relação dos países, mudou tudo. De repente, houve uma reunião na editora. A editora chamava-se Azteca Music e pertencia ao que poderia ser uma espécie de uma SIC ou uma TVI lá do sítio, que era a TV Azteca. Havia a Televisa, que era a grande monstro da comunicação mexicana, e a concorrente, um bocadinho mais jovem, que era a TV Azteca. E a TV Azteca tinha também uma editora que tinha um catálogo local de música ranchera, mariachi, cantores românticos, e alguns artistas estrangeiros em quem eles investiam. Eu brincava sempre a dizer assim, pá, eu só vos dou prejuízo, pá. Eu venho para aqui, os outros dão-vos lucro. Eu sou o gajo que vos drena aqui as economias. Eles riam-se e diziam, pá, não, Paulo, porque isto é um trabalho de fundo. Como é que estava a correr nessa altura? Quer dizer, eu acho que bem, porque eu não vendi muitos discos, eu acho que não vendi muitos discos, eu acho que os statements na altura, quando eu vim embora, andava à volta dos 30 mil cópias. Que para cá pode ser uma coisa assinalável, mas para lá não, o mercado é imenso. Isto estamos a falar há 20 anos atrás. Era imenso. Mas eu dizia, pá, isto 30 mil ou 20 e tal mil cópias, isto não é assim grande coisa. Eu disse, não, é bom para começar, e o segundo vai ser melhor, e o terceiro ainda vai ser melhor. E eu disse, pá, porra, então eu tenho aqui pano para mangas, tenho aqui um espaço onde posso finalmente aqui construir uma coisa gira. Pá, quem sabe vou-me tornar um artista latino, porque não? Pois vou fazer das minhas coisas mais ao meu género, mais à minha maneira, um bocadinho mais à frente. Mas que de facto com o 11 de setembro mudou tudo e as coisas, as prioridades, eles tiveram uma reunião de emergência, lembro-me disso, várias empresas mexicanas fizeram isso por causa dos cacaus, dos dinheiros, porque fecharam as fronteiras, fecharam as contas, fecharam as relações comerciais de um lado e do outro. O mundo ficou-se um bocado na expectativa para perceber o que é que ia acontecer e eu fiquei a saber, poucos meses depois, 2 ou 3 meses, já no início de 2002, que o segundo disco ia tardar para acontecer. E eu perguntei, então, mas como é que vai ser a minha vida então? Paulo, não tem problema nenhum, nós pagamos-te tudo, na mesma, passeias aqui pelo território mexicano a conhecer a idiosincrasia de México. E eu disse, pá, ok, pronto, eu fiz isso durante algum tempo e passeei, de facto, foi uma oportunidade única, né? Passear pelo país, mas todo aquele ócio e todo aquele tempo livre estava-me a fazer um bocadinho de comissão. Confusão. E disse, então, olha, enquanto a gente espera e vocês se decidem, eu posso ir para Portugal e vou lá fazer umas coisas que tenho a fazer. A verdade é que vim e não voltei para lá. E fiquei por cá, ao fim do ano e tal. Pronto, de lá estar. Mas aquela experiência ficou cá, né? Retido para sempre, não é? E é quando vens então que aproveitaste a circunstância e foste ter alguma formação? Foi, fiz um trabalho aí com mais alguns cantores amigos com uma pequena orquestra da Academia de Amadores de Música. Conheci uma professora de canto na altura, com quem falei, com quem pus algumas questões e fiquei com vontade e curiosidade de aprender. Mas quando comecei a ter aulas com ela, e depois passei para uma outra professora também do Cor Gulbenkian, aulas particulares,
eles, tanto um como o outro, como eu já era um cantor, enfim, que tinha já experiência profissional, nós não queremos desvirtuar, porque, quer dizer, tu és um cantor de rock e de blues e o nosso universo é o universo do clássico, não é? Não queremos desvirtuar, mas eu disse, não, eu quero exatamente é que vocês me expliquem como é que a mecânica funciona e deem-me trabalho para fazer, deem-me peças para fazer do repertório clássico que eu quero aprender. E fiz as oratórias de Bach, fiz várias coisas. E relativamente ao que estavas a fazer vocalmente até essa altura, e depois a partir dessa altura, tem diferença? Tem. Foi bom? Foi muito bom, porque é uma questão de arrumar a cabeça em relação àquilo que a gente vem fazendo. E é um pouco isso que eu digo agora, eu posso dizer com mais propriedade, a todos aqueles que já são profissionais do canto, mas que nunca, tal como me aconteceu comigo, nunca aprenderam verdadeiramente como é que a técnica vocal se processa, como é que o mecanismo acontece. E é precisamente isso que eu lhes tento passar, que aconteceu comigo, que é, aquilo que vocês fazem, aquilo que tu fazes, já aquilo que eu te vou explicar como é que funciona, já tu fazes, de alguma forma. Agora é só uma questão de tomares conhecimento e perceberes porque é que quando fazes uma determinada coisa o corpo se manifesta de uma determinada maneira, como é que tu podes fugir à tensão, como é que tu podes fugir ao excesso e ao sobre-esforço vocal para aliviar um bocadinho o esforço e teres mais rendimento. Todas essas coisas têm exercícios, têm técnicas, e é uma questão só de arrumar a cabeça, no fundo, em relação a todas essas questões. E isso tem sempre vantagem no desempenho, não é? Tem sempre vantagem no desempenho. Isso ajudou-me imenso. Apurar. Eu cantava com a voz um bocadinho mais arranhada, esforçava um bocadinho mais ao nível da garganta. Percebi que não devo esforçar aqui, que o esforço vem todo, a produção de som é feita aqui e que isto é uma passagem. Como é que eu posso aproveitar melhor isto? E como é que eu posso, e com isto, não perder o power, não é? Que foi uma coisa que eu sempre... Eu aproveito para dizer, quem nunca viu, quem nunca assistiu, quando apanharam um grupo que se chama Led On, sim, que faz toca música dos Led Zeppelin. É verdade, Led Zeppelin. Não é? E é muito exigente em termos vocais, pelo menos foi o que eu me quis parecer. Aquilo é... Foi em 2004 que eu comecei essa... Já vem em 2004? Já somos mais velhos do que os próprios Zeppelin, que só viveram 11 anos, 10 ou 11 anos, e nós já levamos 16. Faz 16 anos este ano. Com o Alexandre Frazão, o Mário Delgado, o Zé Nau e o Manuel Paulo. O Robert Plant cantava como essas bandas de rock sinfónico e na altura os Zeppelin são um bocadinho diferentes de tudo o resto, mas era muito prática nessa altura do final dos anos 60 e princípios dos anos 70, aquelas vozes muito agudas, quase no limiar do grito lá em cima, não é? Eu sou barítono, a minha voz é basicamente grave. Portanto, a minha tessitura é numa região mais grave. A minha região natural, a minha região nobre, a minha região ótima enquanto cantor. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, não te esqueças onde vais. A tessitura também é uma coisa que se trabalha? A tessitura mexe também se trabalha. A tessitura natural é a região onde o cantor onde a voz se manifesta de forma mais natural e mais saudável, onde a cor e a qualidade vocal se manifesta na melhor forma. Por exemplo, um barítono, se tentar cantar numa região do tenor, vai ter que recorrer a alguns mecanismos e a alguma técnica para poder fazer isso. História da minha vida, não é? Para poder fazer o trabalho que para um tenor é mais fácil fazer, porque tem acesso mais rápido, o pitch vocal está mais próximo daquilo que é exigido. Nas meninas, os sopranos das vozes mais agudas, teoricamente, conseguem cantar numa região mais aguda com mais facilidade e o contralto tem uma voz um bocadinho mais escura, um bocadinho mais grave. E nos rapazes e nos homens acontece isso exatamente. A minha tessitura é numa região grave e eu tenho que me servir de muito apoio, de muito esforço, portanto há uma entrega física tremenda. É essa a sensação que eu fico quando estou a ver a cantar para fazer Zeppelin. E portanto, Mário, gerir isto de forma a que eu possa no dia seguinte ainda fazer outro trabalho foi um processo interessante que a técnica vocal claramente
mas sem qualquer hipótese, me ajudou. Lá e depois, está a vantagem sem dúvida. E depois dar aulas, não é? Dar aulas foi de repente uma coisa incrível de evolução para mim também. Eu próprio fui desafiado para dar aulas aí por volta em 2008, mais ou menos nessa altura. Achava que não tinha muito jeito para dar aulas, mas foi um desafio que valeu a pena. E também a dar aulas evolui muito, porque tenho que estar constantemente em prova, e ainda por cima já viste, eu não me calo, não é? Estou sempre a cantar, eu estou sempre a cantar e estou sempre a debitar a voz com os alunos. Às vezes canso muito, mas outras vezes também é muito gratificante, porque eu próprio evoluo imenso com eles. Com esta sucessão de acontecimentos, quando vens do México, claro que já nunca mais puseste em hipótese regressar. Lá a etiqueta também não, a editora não te chamou mais. Já nem existe a editora. Assim, pelo menos daquela forma. E ficou assim arrumada a questão Sim. do trabalho em nome próprio, da minha aventura, de criação própria, etc. Não. Em espanhol, sim. Em espanhol não está nos meus objetivos próximos gravar, nunca se sabe. Eu deixo tudo em aberto, mas não está nos meus objetivos próximos gravar em espanhol, ou pelo menos dar um seguimento a esse meu lado latino, digamos, de cantor latino. Mas não, eu quero muito gravar e tenho em perspectiva fazer algumas coisas, já tenho algumas coisas minhas em parceria com alguns colegas meus, para eu gravar uma coisa em nome próprio, e quero gravar um disco meu, à minha maneira, e com temas meus, que é uma coisa que eu sempre recorri aos outros para que me dessem temas. Desta vez eu quero fazer os meus próprios temas, mas tem que ter tempo. Não, porque tu acabas, eu não sei, já trabalhas também há muito tempo, provavelmente desde essa altura que regressaste do México, com o Rui Veloso, por exemplo. Sim, desde 2002. 2002. Precisamente o ano em que eu regresso. Exatamente, precisamente o ano que regressas. E, portanto, tens sempre participações em várias bandas que te devem, mas em conjunto com o ensino. Sim. Não deves ter tempo, muito tempo. Não tenho. Eu dou aulas segunda, terça e quarta-feira numa escola de música em Lisboa. Quinta e sexta-feira dou algumas aulas particulares, mas também dedico-me a fazer outras coisas de ensaios e bandas e projetos e gravações. Ultimamente, então, com esta coisa dos programas de televisão, têm surgido, têm-me ocupado imenso. Tenho a minha família, que faço questão de estar presente e de acompanhar. E acabas por trabalhar o teu instrumento nas aulas também que estás a dar. Sim, tens que aproveitar os claramente. Eu estou sempre em prova. Eu nunca arrefeço. Vocalmente eu nunca arrefeço, Mário. Artisticamente, voltamos ao início da nossa conversa, artisticamente de facto ficou em stand-by. Foi passado para segundo ou para terceiro plano, se quiseres, a questão da carreira artística enquanto cantor solista. Sim, foi. Eu tenho que confessar que sim. Porque tenho muitos trabalhos que me dão muito gozo fazer. Eu não faço nada que não gosto. Quer dizer, há coisas que eu gosto menos de fazer, claramente. E surgem, enfim, se compensar, for uma coisa que me compensa e que realmente é uma oportunidade profissional e porventura financeira que vale a pena, então eu faço. Mas nada que se afaste muito daquilo que eu sou, da minha essência. Procuro não fazê-lo. Então, Procuro não fazê-lo. Nesse trabalho que irás fazer a solo, certo, em nome próprio, em que zona musical é que vais navegar? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu tenho ouvido muito, ultimamente, David Crosby. É um universo musical que reúne uma série de coisas que eu aprecio profundamente e que acho que são álbuns muito... Os últimos trabalhos dele são muito maduros, com muitas parcerias interessantes. Eu vejo-te participar em coisas, desde os Led Zeppelin, como estávamos a falar. Mas fazes coisas de jazz, por exemplo? Sim. Passei depois também pela Escola Superior de Música em Lisboa, curso de jazz, de canto, onde não pude continuar porque não tinha como, não tinha tempo para estar nas aulas, tinha que deixar de trabalhar e com filhotes e tudo, não dá. Portanto, pus on hold. É um projeto, mas isso é um projeto que eu quero terminar, é uma licenciatura que eu quero terminar.
Precisamente para conhecer o lado da harmonia, da música, de fazer música, de como é que se processa esse lado da música em si. E faço trabalhos no jazz, no blues, faço trabalhos no rock. Quer dizer, o teu trabalho a solo se calhar vai navegar por várias... Vai navegar. Sim, eu tenho que ter a noção de como ter um fio condutor. Tenho que ter uma identidade. Aquilo não pode ser uma manta de retalhos ao ponto de ter um reggae, ter uma... Não. Um tema, um standard, uma música de jazz ou ter um tema de rock. Não. Eu tenho que encontrar um fio condutor, uma coisa onde eu me sinta bem, um espaço onde eu me sinta bem e que, no fundo, se puder ir buscar um pouco de tudo o que eu tenho vindo a ser ao longo destes 30 anos, seria o ideal. Não sei como é que vou fazer isso, não faço a mais pequena ideia, mas alguma coisa há de sair, alguma coisa há de surgir. Mas eu acho que é uma altura boa, é uma altura que me sinto inspirado, eu sinto-me... tenho esse drive para fazer... Falta-me tempo, Mário, não tenho o tempo que necessitaria, mas é uma coisa para se fazer. Portanto, tu não tens aquela questão da malta que faz muitos back vocals e que diz, não, eu faço back vocals, até sou capaz de cantar, mas eu não gosto de estar ali à frente. Não, contigo não se põe esse problema. De todo. Até porque... adoro estar a fazer lead vocal. Adoro. Aliás, o que eu gosto mesmo é de fazer lead vocal. E faço... Não te entusiasmas quando eu, por acaso, assisti uma vez aqui em Cascais, por acaso, num concerto do Rui Veloso. Cada um estava a solar e certo. Chegou a tua vez. E eu achei que foi fabuloso o solo e fiquei com a sensação que na altura, te entusiasmaste, aquilo deu-te um gozo enorme. É giro, esse momento é um momento em que o Rui ainda hoje faz isso o Rui, e é um momento que ele gosta particularmente de promover nos concertos dele, é engraçado. E quando chega a altura dos cantores, dos backing vocals, ele faz questão de dar um bocado de tempo a cada um. Bora. E lá, e quanto mais número de circo for, mais ele acha piada, acha graça, e a malta reage, o público reage muito a isso. Quando eu digo número de circo, são coisas, quer dizer, meia bola e força, são notas muito agudas e fortes, e há um bocadinho de show ali naquele momento de parte dos backing vocals, e ele gosta à brava disso, e eu também acho piada. Nem sempre estamos com inspiração para fazer uma coisa que seja... Claro. Com que nós dizemos, corram bem. Normalmente não. Isto é um bocado miserável e tal. Isso aqui, mas a reação das pessoas é sempre muito positiva a isso. E a reação das pessoas, que é isso que é extraordinário de estarmos a fazer música ao vivo, não é? A reação é imediata, não é? Isto não tem explicação, não tem preço, não é? Isso é uma coisa que tu sabes. Já tiveste em cima do palco, já sentiste isso na pele, não haja dúvida nenhuma. Eu ouço muito, às vezes, os atores a falarem, a televisão não há isso, o cinema não há isso, há no teatro. E por isso o teatro é tão especial. E eu compreendo isso, compreendo muito bem. O live performance... porque quem toca ao vivo... alimenta-se disso também. O quer chegar a conseguir transmitir alguma coisa para quem está a ver. Se não conseguir isso... Para que é que nós fazemos música se não for para os outros, se não for para partilha? O que é que interessa a fazer música, não é? Não tem gozo nenhum. De maneira que sim, gosto muito de fazer backing vocals, gosto muito de criar harmonias vocais, de fazer esse trabalho, gosto imenso de fazer trabalho de estúdio, adoro gravar em estúdio. Isto, na verdade, ao vivo, só faço o Rui Veloso, não é? Só trabalho para o Rui Veloso, nunca trabalhei para nenhum artista assim em turnê. Mas acima de tudo eu gosto e o que me atrai não é, Mário, não é necessariamente estar num espaço de destaque ali, não é isso, é eu poder conduzir o meu instrumento, a minha parte naquele todo musical da maneira que me apetece fazê-lo. Isso eu gosto muito de fazer, como instrumento solista, não é? Com certeza já te aconteceu. Alguém que está a iniciar, um miúdo, ou mais velho, mais novo, não interessa, e que te peça um conselho. Eu acima de tudo, venho muito ao encontro daquilo que falámos há bocado sobre a questão dos programas de televisão.
toda uma miríade de experiências que são, na minha opinião, absolutamente necessárias fazer. Portanto, ele tem que entender o todo da música, é que isto não é uma coisa que acontece assim de repente. Não acredito muito nisso. Pelo menos não acredito na solidez disso acontecer dessa forma. Portanto, o meu conselho é aprender música. Claramente, a primeira coisa que eu te posso dizer a um cantor, não é? Os miúdos começam a ter aulas comigo e, ok, então e tal, vi música, o que é que eu posso fazer? Vai aprender já um instrumento harmónico. Faz aquilo que eu não fiz e devia ter feito naquela altura, que é pôr as mãos em cima de um piano. Ou numa guitarra. Mas o piano, talvez, para o cantor, seja uma coisa... Para a sua noção da música e composição, para a composição, seria o ideal. Se tu gostares de guitarra e te sentires bem com a guitarra e cantar com a guitarra, vai para cima de um palco com a guitarra. Também podes ir com o piano, mas vai com a guitarra é mais fácil. Agora, para que trabalhes na música e mergulhes na música, ter noção musical, saber o que é que a música, como é que ela é construída, de que é que ela é feita, eu acho que é fundamental. Esse é o meu primeiro falar a mesma conselho. língua que o resto da banda. Falar a mesma língua da malta, não ficar excluído. Porque, Sim. não, falar, dar ideias, não é? Dizer, ok, mas se calhar se a gente for ali para porque é que a gente não põe aquilo para menor, ou passa ali e faz uma modulação, poder participar nessa construção que é maravilhosa. Essa é que é a verdadeira partilha. E depois, obviamente, a extensão disso, ir para cima do palco e executá-la, não é? Agora, nada disto acontece assim. Porque a gente toma um comprimido e de repente começa a desacrescer notas musicais no cabelo. Não é assim. Isto tudo tem que passar por um processo. Tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Tem que se ganhar um bocado e ir deixando algum lastro nosso, alguma pegada nossa, para que a gente não passe por isto só porque eu lembro-me vagamente. Então, é bom que a gente faça parte e participe e entre nesta corrente sanguínea toda. E nós agora vamos ficar ansiosos à espera da tua próxima pegada, que é o tal trabalho a solo. Eu espero não demorar muito tempo, mas vou fazer os possíveis por acelerar esse processo. E isto a conversa é assim, quando a conversa é boa, passa no instante. Tão bom, pá. Agradeço-te. Obrigado, meu. Obrigado. Obrigado. Acompanhem a Plugged através de plugged.pt, também plugged.pt no canal do YouTube, Instagram, uma série de sítios onde podem seguir os artistas e Plugged. Magnífico.